Boa tarde. Boa tarde e muito bem-vindos à apresentação da tão esperada nova monografia de Mação. Pessoalmente trabalho na Câmara há 23 anos e há 23 anos posso dizer que tem que se fazer a nova monografia e se calhar quem lá trabalha há 30 ou há 40 ouviu o mesmo, porque pelo que é um dia de facto histórico e muito importante. Carl Sagan disse que quando deixámos de ter capacidade genética para armazenar informação, inventámos os livros, para que a informação possa expandir-se e para que possamos ter memória à mão e acesso à informação. Este livro será talvez, para o Conselho de Mação, uma das maiores provas que isto é verdade, porque não conseguimos armazenar tanta informação, não estará tudo aqui, mas só pelo facto de nos permitir ir ao encontro de Mação sempre que quisermos nós e os nossos descendentes, só por isso já tem todo o valor que lhe possamos dar. São 426 páginas, 28, e no prefácio o Dr. Carlos Gueifão diz que é um livro de ferramenta, monumento e surpresa. Eu acho que é um livro muito interessante quando conseguimos perceber, só para dar um exemplo, que a primeira vez que a palavra nação foi impressa foi em 1619. É um facto maravilhoso, não é? Sabermos a primeira vez que a palavra nação foi impressa. E isto é só, como perceberão, um exemplo numa frase em todo o livro. Vou agora passar a palavra a quem tem que falar e vou chamar para a mesa o vereador Vasco Marques, a vereadora e vice-presidente Margarida Lopes, o autor deste livro, Paulo Falcão Tavares, e o presidente da Câmara Municipal de Mação, Vasco Estrela. Enquanto se sentam, depois vai encontrar esta informação no livro, mas a capa, que poderá não se perceber logo porque este desenho, Mação teve há muitos anos um médico que não era de cá, creio que era de Coimbra, muito apaixonado também por Mação, era o fotógrafo da altura, na casa dos meus avós há fotografias do Dr. Aurélio Guimarães, dos poucos que na altura tinha máquina, e era também um excelente artista, que, talvez por não ser de cá, muitas pessoas cá nunca ouviram falar dele. Mas este desenho da capa que o Dr. Paulo encontrou é precisamente um postal, um desenho desse médico que muito gostava de Mação. Pronto, e agora vou dar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para vos dar as boas-vindas. Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Permito-me um cumprimento, em primeiro lugar, ao Dr. Paulo Falcão, agradecer-lhe o enorme esforço e trabalho que desenvolveu para concretizarmos este nosso objetivo e dizer-lhe que foi um gosto trabalhar consigo, apesar das várias vicissitudes que tivemos de ultrapassar até chegar a este dia. Cumprimentar a Sra. Vice-Presidente, o Sr. Vereador, os Srs. Presidentes de Junta de Freguesia e seus representantes, os representantes das associações do Conselho de Mação, aqui presentes, os amigos, aqueles que colaboraram para que este livro pudesse aqui hoje estar a ser apresentado, o Sr. Padre Amando, uma palavra especial para o Dr. José Carlos Gueifão, que não estou agora a ver, está distraído, conforme é mais ou menos habitual, o Dr. Carlos Gueifão, igual ele próprio, que fez o favor de escrever o prefácio deste livro a meu pedido e foi realmente para mim uma honra que o Dr. José Carlos Gueifão, o nosso maçanico, pudesse deixar a sua assinatura deste livro. Dr. José Carlos, estou-lhe eternamente grato, o Conselho deve estar grato por se associar a esta obra e por tudo aquilo que fez e continuará a fazer para esta. E, portanto, se me permitem, a primeira salva de palmas para o Dr. José Carlos Gueifão.
Realmente há muitos anos que falávamos na Câmara que havia necessidade de atualizar a nossa monografia, a monografia que temos, data dos anos 40. De lá para cá, evidentemente, muitas circunstâncias se alteraram, muito aconteceu neste Conselho, de bom, de mau, e achamos que era a altura de reescrever de alguma forma a história, ou de alguma forma, pelo menos, dar uma outra visão da história, obviamente sem renegar aquilo que foi escrito à data e sem renegar aquilo que são as evidências óbvias deste Conselho. Naturalmente que ao lançarmos para um desafio deste, temos a consciência plena, eu escrevi isso mesmo no livro, temos a consciência plena de que estamos e vamos mexer com assuntos, com histórias, com pormenores, com personagens que de alguma forma podem e devem ser discutidas e que podem e devem ser devidamente escrutinadas. Mas para isso também o Dr. Paulo Falcão Tavares sempre disse que cá estaria, cá estará, e eu também, para podermos justificar, e eu principalmente, justificar o porquê de muitas das observações, das análises e das conclusões a que chegou e que, pela sua pena, ficaram escritas neste livro. E, portanto, isto para vos dizer que é muito natural que cada um de vós, ao ler o livro, possa fazer a sua apreciação, possa eventualmente discordar totalmente, discordar em parte e achar que este ou aquele pormenor, esta ou aquela personalidade, provavelmente até nem mereceriam ser referenciadas, ou aquele determinado acontecimento histórico não tem nobreza suficiente para estar presente numa monografia do Conselho com a história do Conselho de Massal. Mas eu penso que isso é o menos importante de tudo. O mais importante é que estamos com este documento, com este livro, a perpetuar realmente a história do nosso Conselho. A perpetuar os acontecimentos que foram relevantes, a perpetuar o porquê de determinadas coisas terem acontecido e mais do que isso. E com isto terminarei. Estamos também, de alguma forma, e foi também um objetivo para este livro, estamos também, de alguma forma, a deixar algumas pistas para que, no futuro, o Conselho de Nação possa aproveitar muito daquilo que ali vem escrito, muitos pormenores que ali vêm escritos, muitos deles desconhecidos, para, quiçá, ajudarem e conduzirem ao desenvolvimento deste Conselho. Eu espero realmente que este livro, se calhar mais do que nos fazer pensar sobre como fomos, nos possa fazer despertar daquilo que podemos vir a ser. Vou terminar com um agradecimento, que vem, aliás, muitos deles referenciados no livro, às muitas pessoas que colaboraram para que pudéssemos aqui estar hoje. Sem a colaboração dessas pessoas, de famílias, de entidades, não teria sido possível recolher todos os elementos que são necessários, obviamente, para escrever uma monografia com esta densidade. E, portanto, conforme a Vera Dias referiu, hoje é um dia importante, é um dia histórico para o Conselho e espero que realmente para todos os presentes e para muitos dos ausentes, mas que seguramente irão folhear este livro, se possam sentir orgulhosos do vosso Conselho, do nosso Conselho, daquilo que nós fomos, daqueles que fizeram a nossa história, a quem devemos e devemos dar o tributo por terem ajudado a construir a nossa terra. Nós podemos, eu digo isto muitas vezes, nós podemos muitas vezes escamotear muitas verdades. Podemos interpretar os factos de diversas maneiras. Há coisas imutáveis e que são mesmo assim. É o facto de onde nascemos, o facto de onde vivemos, onde crescemos, e isso nós nunca conseguimos alterar. As nossas raízes, como as de uma árvore, estão bem profundas e por mais que a vida nos faça derivar para vários sítios, nós nunca conseguimos alterar esse facto. E, portanto, nós somos nação e espero que este livro possa reforçar o orgulho nesta terra, neste Conselho e nestas gentes. Muito obrigado.
E agora vou dar a palavra, obviamente, ao autor, que não é de Mação, é de Abrantes, mas andou por Mação durante quase 2 anos, à procura de informações, falou com muita gente, descobriu muitos documentos em Mação e fora de Mação, e é também sobre um bocadinho sobre esse processo, sobre todo este processo, que o Dr. Paulo vai agora também falar-nos. Ora, muito boa tarde a todos. Bom, eu queria falar um bocadinho convosco sobre como é que nasceu este livro. Primeiro, nasceu de uma grande vontade do Sr. Presidente e, portanto, sem ele hoje não podíamos estar aqui. Quis colocar em livro todo o passado de Mação e, portanto, para isso eu tive o privilégio e liberdade total de fazer um livro conforme eu achei que fosse mais indicado. E qual foi o objetivo do livro? Foi apenas este. Foi que este livro não fosse um objeto do passado, mas que fosse dirigido ao futuro. Ou seja, para se conseguir construir uma vila melhor e que as pessoas entendessem um bocadinho o que é realmente o progresso. Parece que Mação foi uma terra que parou no tempo, mas nada disso. Eu mostro exatamente o contrário e depois poderão realmente refletir um bocadinho sobre esse assunto. Em relação ao trabalho que tive, portanto, foram 2 anos de investigação. Eu recolhi praticamente informação em todo o país sobre tudo e sobre todos. Algumas coisas não consegui escrever porque seria inadequado fazê-lo, porque eu vi inclusivamente a questão do Tribunal Civil e Crime, e portanto, como devem imaginar, eu hoje recolhi informação que a maior parte dos maçaenses não fazem ideia do que é que foi feito. Posso dizer que terei mais ou menos fichas hoje para fazer outro livro igual a este. Foi feito em tempo recorde. Eu posso só dizer o seguinte, é que 2 anos para fazer este livrinho foi realmente difícil e curto, porque foi 1 ano de investigação praticamente e o 2º ano para escrever. Claro que o livro tem ali algumas gralhas e erros que depois vão facilmente observar, os mais atentos. O livro, portanto, será uma ferramenta para não só os maçaenses, mas também para os historiadores em geral, porque há muita informação que eu apresento aqui que é não só inédita, como é uma informação que vai ser relevante para outros conselhos e para outros estudos mais particulares. Eu trouxe um PowerPoint para mostrar algumas imagens que vêm neste livro, quase todas, para poder conversar um pouco convosco. Mas também quero agradecer o seguinte, é que eu tive a melhor recepção no Mação e das pessoas do Mação. E, portanto, a construção deste livro, a redação dele, também foi feita com essa ajuda. Porque sem essa ajuda era completamente impossível de fazer. Eu fiz praticamente a visita a todos os lugares do Conselho para perceber também quem eram as pessoas e o que é que faziam e se correspondiam um bocadinho à ideia que eu tinha, ou àquela ideia que eu depois, enfim, consegui, digamos, colocar no livro. Eu penso que, obviamente, que esta monografia não é definitiva, portanto, outras pessoas poderão escrever sobre outros temas que eu não apresento aqui. Por exemplo, eu vou dar 2 casos flagrantes de coisas que não estão ali, mas que eu tinha escrito, que é um dos capítulos que tinha que ver com os judeus de Mação e outros com a escravatura de Mação. Portanto, esses capítulos foram retirados porque eu achei que não era a altura própria para estar realmente a falar nesse assunto. São assuntos ainda um bocadinho delicados. Apesar de eu falar em assuntos bastante corrosivos no Conselho, nomeadamente na questão da República no Mação, que foi um período trágico para a vila. Vamos então tentar... já agora no início, isto só para voltar um bocadinho para trás, agora não dá.
mas só para falar um bocadinho, esta capa do livro foi brilhantemente executada pelo gráfico, pelo Duarte Loureiro, que está aqui presente, e realmente só isso representa uma mais-valia para o livro. Muito obrigado, porque está muitíssimo bem feito, e aliás foi usado também a cor azul na sua própria capa, que depois vão perceber porquê. O azul é a cor do maçã, ou seja, há vilas que podem argumentar tudo, mas menos ter uma cor. E o maçã tem uma cor desde o século XVI, que é a cor azul do anil. O anil que vinha do Brasil. E, portanto, aliás, a doutora Vera até um dia me disse assim: olha, já estou a começar a usar este azul nas nossas divulgações. E eu fiquei contente porque é também verdade que o azul é a cor do conselho e é muito importante fazer este tipo de conversa. Faz parte da identidade do conselho, no fundo. Bom, aqui o que é que está? Aqui nós temos o famoso cavalo descoberto recentemente pela equipa de arqueólogos de nação, que é o cavalo da Outreza, que é realmente uma peça do ponto de vista histórico notável, brilhante, e que hoje podem ver em campo. Basta dirigirem-se aos serviços turísticos e culturais, que irá lá uma equipa fazer esse tipo de trabalho. É pena estar num sítio com um acesso tão difícil, mas isso a Câmara resolverá a seu tempo. Eu não sei se isto está a funcionar bem, agora acho que está. Está. Bom, isto foi também outro objeto que foi emprestado por uma pessoa que está aqui presente, o Dr. Lino Neto, aliás, neto de um grande personagem de nação, e que representa um punhal romano que esteve numa sepultura muitíssimo importante para o Conselho. Ou seja, este livro também tem esta característica, acho eu, que é de apresentar objetos inéditos para a história do Conselho. Porquê é que este objeto é muito importante? Porque faz parte de um conjunto arqueológico que não está sequer trabalhado. E, portanto, está aqui o Dr. Fernando Coimbra, que vai aproveitar certamente este magnífico punhal para as suas investigações. Aliás, já está a preparar uma obra sobre a arte de revelação. Portanto, para terem ideia, porque há aqui muita gente que não é da zona da animação, portanto, para terem ideia de como é que as freguesias hoje se colocam no terreno. Nós temos a Urtica cá embaixo, na parte sul e na parte norte Cardicos. Ora bem, tudo isto que vem aqui faz parte de estas freguesias no passado não eram assim. Eu, aliás, quero fazer uma introdução a propósito deste território que aqui está, porque é importante esclarecer o seguinte: que todas as vilas geralmente fazem uma grande pompa e circunstância acerca disso. O Nação não tem nenhum foral, nem nunca teve. Nem tem que ter. Porque as pessoas pensam sempre assim: não, o outro concelho não tem foral e, portanto, é inferior. Não tem nada a ver com isso. Foi a história que quis que o Nação não tivesse foral. Mas, por exemplo, Cardicos teve foral. E o que é que acontece? Hoje, Cardicos é apenas uma freguesia do Conselho de Nação. E, portanto, as pessoas poderão aqui observar o seguinte: o povo, digamos assim, mais laborioso e que conseguiu, hoje, em 2024, criar uma estrutura administrativa com peso, foi uma Nação. Portanto, isto quer dizer o quê? Não é preciso os forais nem as cartas foraleiras para nada. Porque, no fundo, é o povo que consegue dar destino ao seu próprio, digamos assim, ao seu desempenho. Eu aqui queria chamar a atenção para o seguinte: o carvoeiro é uma parte que eu desenvolvo muito no livro, porque nunca teve nenhuma publicação pequenina que fosse. A amêndoa, falo realmente pouco. A Albureira e o Pinhascoso, como sabem, pertenceu no passado ao Conselho de Abrantes. Aliás, como nação, na Idade Média, digamos até ao período moderno, uma nação pertenceu a Abrantes e, portanto, ainda hoje nós não sabemos, eu não consegui encontrar documento nenhum que pudesse datar com rigor quando foi o funcionamento da Câmara de Nação. Não há esse registro, porque a Nação, infelizmente, perdeu alguma documentação.
Portanto, nós temos o Conselho de Nação é dos únicos conselhos de Portugal que não tem um foral atribuído no passado. E, portanto, foi fruto do quê? Foi fruto também da sua própria estrutura administrativa e também da sua própria conquista. Não está a andar? Está já. Eu queria aqui falar antes disto. Cá está isto. Bom, como sabem, esta bandeira é a bandeira atual de Israel. Eu não tenho nada nem a favor nem contra os judeus, é bom que se diga isso, que é para as pessoas não pensarem coisas estranhas, mas a bandeira de Israel tem o quê? Uma cruz de David na sua bandeira. Eu já vou explicar porque é que eu quis fazer esta introdução desta imagem. É que o Pinhascoso aparece-me aqui e a nós, surpreendentemente, com 2 estrelas de David no seu brasão. Ou seja, porque é que isto é muito importante? Pelo seguinte, é que os brasões das autarquias, tal como das famílias, representam a história das entidades e das famílias. E, portanto, eu quando fiz uma coisa chamada o Estado da Arte, ou seja, é uma coisa que os historiadores fazem quando se propõem fazer uma investigação sobre um livro, eu quando fiz o Estado da Arte tive acesso a um livro que foi feito sobre a Ortiga, onde falava que a Ortiga estava cheia de judeus. Bom, é claro que eu fui imediatamente ver o arquivo da Inquisição para perceber se aquilo tinha algum fundamento. A conclusão que eu cheguei passado vários meses foi esta, é que o Pinhascoso nunca teve na nação um único judeu no seu passado. Não houve judeus na nação. Nem na Ortiga, nem em lado nenhum. Houve sim em Abrantes. Abrantes era realmente um sítio por excelência. Aliás, Abrantes teve inclusivamente uma judiaria. Agora, aqui não houve judeus em parte nenhuma. Inclusivamente há aqui os familiares do Santo Ofício vieram à nação em 1750 e questionaram várias pessoas, entre elas um sapateiro, e perguntaram, não sei lá, o senhor tem memória de haver judeus na nação? E ele em 1750 diz assim, olha, não tenho nem nunca ouvi falar. Ou seja, nunca na história da nação houve um único judeu. E portanto eu com isto não estou a dizer que é bom nem mau, apenas estou a dizer que realmente na minha leitura este brasão está mal concebido. Claro que isto não foi culpa dos heraldistas. Os heraldistas desenharam bem porque vão ler a história dos sítios e têm que replicar aquilo que leram. Já falei que estou presidente deste propósito, acho que devem retirar as estrelas de David deste brasão autárquico. Agora à frente vamos falar sobre o azul de maçã. Portanto, eu acho que eu não conheço outra cidade nem povoação portuguesa que tenha uma cor, digamos assim, que se possa atribuir a essa cidade, nem vila. Abrantes não tem, mas o Nação tem. E onde é que eu encontrei isto? Encontrei num livro do Francisco Serrano que ele cita um testamento de um padre no século XVI. E o testamento do padre diz assim, qualquer coisa como isto, eu vou dar umas roupas a não sei quem, do azul da nossa terra. Ora, e o que é o azul da nossa terra? Fui ver o que era. De facto, era o azul que os tecelões aqui de Nação usavam para tingir a roupa. Como sabem, o azul anil é um azul que era importado. Portanto, vinha do Brasil, importado sempre com impostos e permaneceu até hoje. E como é que podemos fazer a genealogia dele? Facilmente. No século já XVIII, eu apanho na informação da Misericórdia, de Nação, documentos preciosos. E quais são? Lá dizem que o porteiro da Misericórdia, o homem que fazia tudo, digamos, o enfermeiro, o porteiro, estava vestido de azul. E que azul era esse? Era o azul que todas, praticamente, os provedores transmitiam para os outros personagens que iam seguir as próprias meças, as medidas da roupa da lã em azul. Portanto, eu apanhei em todos os séculos a repetição do azul nação, sempre em várias individualidades. Inclusive no século XIX, no final, e isso é citado pelo Francisco Serrano, o porteiro da Misericórdia vestia-se
de azul de tal maneira que era chamado do homem do azul. Portanto, como está aqui o senhor provedor da misericórdia, que eu já há bocadinho falei com ele, eu sugeria que a misericórdia hoje tivesse pelo menos alguém vestido de azul para manter esta tradição do azul nação. Que é uma coisa fácil de fazer, penso eu. Portanto, esta é uma das ideias que eu captei para a nação e penso com algum interesse. Agora, tem que ser mantida a tradição. Não interessa nada nós recuperarmos certos aspectos e depois eles morrerem no papel. Isso não interessa. Aliás, nós queremos é que eles sejam realmente trabalhados. Aqui está a gravura do nosso maior poeta, do Luís de Camões. Eu trouxe para aqui esta gravura por uma razão simples. Existe uma possibilidade grande do Camões ter visitado uma nação. E porquê? Porque, não sei se sabem, mas o bisavô do nosso poeta foi dono de uma nação. E, portanto, é natural que quando o Camões veio pelo rio e passou a Abrantes, e está muito Lusíadas, tivesse visitado uma nação. Aliás, é mais provável isso do que ter visitado ou ter vivido em Constância. Porque não há nenhum documento que prove que o Camões tenha estado em Constância. Aliás, é um dos erros que eles vão, na minha ótica, ter grandes dificuldades em tentar limpar essa imagem. Porque realmente, quando na história nós tentamos aplicar uma não-verdade, depois é muito difícil retirá-la. E, portanto, nação pode ter tido a visita do Camões, portanto, na altura, digamos, uns anos antes da sua escrita dos Lusíadas. Portanto, uma nação tem cá uma rua, Luís de Camões, e eu acho muito apropriado ter. Acho que sim. O sumário, o que é isto? Eu, para fazer a introdução do sumário, tenho que falar de uma coisa muito importante para a nação. É que nas primeiras exposições universais realizadas nos Estados Unidos, houve um maçaense que levou da família Bell, que aliás consta no livro com imenso detalhe. Podem ver. E o que era o sumário? O sumário é uma planta que eu ainda hoje vi numa nação, ainda hoje há esta planta, e servia para quê? Era um produto que, depois de trabalhado e esmagado, servia para curtir as peles, principalmente dos sapatos. Portanto, era usado no chamado cordovão. O cordovão é uma pele fina. E atenção que este sumário é muito importante, porque foi o único expositor português que levou a uma exposição universal lá fora, o sumário. Foi a primeira vez. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que uma nação tinha uma tradição muito arraigada no trabalho de costumes, principalmente para peles de sapato, portanto, para sapateiros e para luvas. Portanto, isto está documentado, portanto, não é difícil. Portanto, a família Bell levou, depois aparece um Sr. Seixas, no final do século XIX, que vai a uma exposição salvamentarista também, aliás, está também documentado, e depois a família Mirado aparece no século XIX nos testamentos sucessivos a fazer a doação aos sucessores de muitos quilos de sumário. Portanto, era uma planta muito valiosa e que ainda hoje existe aqui. Quero só dizer que este sumário é usado na alimentação. Portanto, os indianos usam muito o sumário e que podem hoje, um prato regional da nação pode aplicar o sumário perfeitamente nos seus condimentos. Eu próprio já experimentei, podem comprar isso nos supermercados e é muito agradável. Agora, é outra referência importante esta da planta. Cá está. Este é o primeiro carinho de um correio de nação. Porquê que isto é muito importante? Porque data-nos o quê? Data-nos a época de quando o correio passou por aqui. Porquê que o correio só passa aqui já no tempo do Dom Luís? Isto é um selo que está invertido do tempo do Dom Luís I. Como sabe, o Dom Luís I é um rei que reinou em Portugal no final do século XIX. Portanto, nós só temos correio numa nação no final do século XIX, o que já foi muito tardio, porque Abrantes monopolizou durante séculos a questão da distribuição do correio. E o nação, foi uma das causas do atraso da nação, foi justamente do jesuíta. Foi o fundador de uma revista que ainda hoje é relevante no panorama português, que é a revista de Protéria. Já ouviram falar? Na Protéria. Ele foi um dos fundadores e talvez o autor mais importante nos seus primeiros tempos.
Portanto, isto é só para dizer que o Conselho de Mação, e bem introduzir um bocadinho as figuras históricas, teve grandes personagens históricos, nem todos eles de Mação. Uns eram da Amêndoa, os outros eram de Cabrigos, outros da Ortiga, como vão ver. Ora bem, aqui temos uma joia de Mação. Isto do terço da farinheira, que parece uma coisa a brincar, é uma coisa muito séria. E não é só sério, é um caso único no mundo. Não sabem, mas eu vou dizer, eu fiz uma parte da minha formação na Universidade de Évora. E nós temos acesso, eu trabalhei diretamente numa cátedra da Unesco, onde temos acesso direto ao património da humanidade. Ou seja, sabemos quem é que trabalha o quê e o que é que está registado ou em vias de registro. E eu tive a ver, e realmente não existe nenhum paralelo no mundo deste terço da farinheira, que eu aconselho vivamente ao Sr. Presidente a manter, porque é uma tradição não só única, mas que pode ser registada ainda hoje como património imaterial da humanidade. E porquê? Para já se perguntar, estão aqui pessoas que fazem parte do terço da farinheira, o Sr. Dr. Juiz, por exemplo, é uma das pessoas que faz parte, e eu perguntei aos intervenientes, perguntei como é que isto nasceu. E o facto é que ninguém me soube dizer porquê. Quer dizer, qual era a razão de irem para a rua rezar o terço a altas horas da noite, depois de irem fazer um petisco. Ninguém soube dizer. E, portanto, tive que refletir e estudar um bocadinho. A conclusão é que eu cheguei. Só existe terço da farinheira a partir de 1910. Portanto, eu cheguei à conclusão que o terço da farinheira foi um ato absolutamente heróico da população de Mação para conseguir rezar. Porque, como sabem, a partir de 5 de outubro de 1910, as igrejas tinham que fechar as portas. E fechavam mesmo. E no Mação não era coisa pouca. Porque Mação teve a ferro e fogo nos períodos de 5 de outubro de 10 até setembro de 1911. Matavam-se pessoas com sobelas. Há pessoas que sabem que a sobela é um instrumento que tem uma parte metálica que, furando uma pessoa, mata a pessoa. Portanto, no Pinhas-Cousa, nas eleições de 1911, foi morta uma pessoa por causa disto, justamente. Ou seja, a República no Mação não foi coisa pouca. E o que é que acontece? As pessoas não podiam rezar. Portanto, a única forma de rezar era saírem para a rua, sem padre nem nada. E ainda hoje acontece isso. O que, aliás, é curioso, mas também é de grande valentia, porque demonstra claramente que as pessoas não tinham medo das autoridades. E, portanto, desafiavam as autoridades. Isto é um desafio notório às autoridades. Mas é uma coisa notável que eu acho que deve ser mantido a todo custo e devia ter sido e deve ser feito um estudo mais aprofundado sobre esta questão. Que eu acho que a nação não tem ainda o tratamento que devia ter. Porque isto é uma coisa séria. E realmente o que eu aliás perguntei ao Sr. Padre, que tentei estar aqui, e ele não me fez boa cara. Ou seja, como quer dizer que era uma coisa que passava à margem da Igreja. Mas ainda bem que passa. Ou seja, o Mação conseguiu, durante mais de 100 anos, manter uma tradição absolutamente genuína. E, portanto, às vezes, houve uma pessoa que diz, sabe, as pessoas às vezes vão falar já com um copo a mais. Mas até isso é bom. Até isso é bom, porque demonstra realmente que é uma devoção espiritual absolutamente genuína. Não há aqui nenhuma aldrabice, nem nada que se montar. E, portanto, este terço da farinheira, eu vi um CD que me deram, que este senhor que está aqui no meio, com quem eu falei, vários tempo, este senhor, francamente, já não sei o nome. Isso. Ele ficou absolutamente rendido às minhas perguntas. Porquê? Percebeu que alguém de fora se queria interessar por aquilo, por aquela tradição. Ou seja, é isto que nós temos que fazer. E é isto que os livros servem. Os livros não servem para nós arrumarmos na prateleira. Servem para quê? Para nós podermos documentar e amanhã termos uma festa de grande monta no Mação. Eu só peço é que isto depois de estar
devidamente estudado. Porque, atenção, outra coisa que eu quero dizer. Eu não tive tempo, em 2 anos, de fazer um estudo sério sobre tudo. Era completamente impossível. Era completamente impossível. Porque uma monografia exige muito da pessoa, porque nós temos que ver muitos artigos, temos que pensar muito e refletir sobre as matérias, e isso não é coisa simples. Portanto, eu acho que este terça-feira eu rendo-me a isto. Acho que foi a melhor peça que eu estudei e que eu vi e que é notável, porque ainda hoje, numa ação, eu percebi que ninguém dá muita importância. Não é assim? Penso eu, não sei. Eu sou de fora. Eu nunca lá fui. Mas gostava de um dia de ver isto de perto. Mas já me podem perguntar, depois quando eu acabar de falar, podem perguntar coisas. Ou falar sobre isto. Pronto. O que é que acontece? Aqui temos um pormenor identitário tão importante como aquele que eu falei antes. Que são o quê? As cédulas. Estas cédulas foi dinheiro impresso no Conselho de Donação. Esta peça que estão a ver é um papelinho minúsculo, pequenino, uma coisa deste tamanho. Hoje são peças mais raras do que as moedas de ouro. Isto foi emprestado por uma pessoa que está aqui, que veio de Lisboa de propósito, que é um grande colecionador, aliás é o maior colecionador de Portugal. E está a trabalhar num catálogo só sobre cédulas portuguesas. E quero dizer o seguinte, só para ver o trabalho. Ele está a trabalhar nesse catálogo de cédulas nacionais há 5 anos. Há 5. Portanto, e reparem, o trabalho que nós aqui fizemos foi feito em 2 anos. Portanto, imaginem a trabalhar aqui isto dá. Portanto, ele está a fazer um levantamento fabuloso, onde consta também, obviamente, as cédulas de donação. Só para situar cronologicamente as cédulas de donação, elas foram produzidas mais ou menos, estas todas, de cerca de 1920, por aí, 1921. Quando a República Portuguesa nem sequer tinha hipótese nem capacidade para fazer, imagina, imprimir, cunhar moeda. Ou seja, não havia matéria-prima. Ou seja, isto para verem a vergonha quase absoluta que se passaram nos primeiros anos da República. Portanto, foi realmente mal demais. Eu queria dizer, quem estiver lá em casa com as minhas destas, se faz favor, não deite fora. Guarde e depois entregue ao museu ou entregue a outro sítio, à biblioteca, onde for, porque são objetos hoje preciosos. Cá estão outras células do mesmo tempo, anos 20, de um homem que fez imensa coisa numa ação. Este homem que eu nunca conheci, mas gostava de ter conhecido, aliás, vem uma fotografia dele na monografia. Este homem fez coisas inacreditáveis com a donação. Inclusivamente fez uma coisa extraordinária, que foi o registro de uma patente das fofas de donação, que é uma coisa que hoje, infelizmente, ninguém sabe. Ou por outra, que é uma coisa que a Câmara e as pessoas deviam trabalhar, que era mais nesse produto fantástico que são as fofas. E já vão ver à frente porque é que eu digo que as fofas são muito importantes para a nação. Cá está. As fofas de nação foram o alimento exclusivo destes aviadores que fizeram esta travessia em 1922. Isto que eu estou a contar vem no livro, obviamente, aliás, tudo o que eu estou a dizer vem no livro, mas apanhei isto numa notícia de jornal. Ou seja, eu passei 3 meses ou 4 a ler todos os jornais de nação, do princípio ao fim. Portanto, esta notícia vem lá. E o que é que aconteceu? Foi o tal Manuel Catarino, que em Lisboa foi dar aos aviadores as fofas de nação. E porquê é que foram as fofas de nação e não foi um presunto? Pode-se perguntar. Por uma razão simples. É que as fofas são cavacas e as cavacas são leves. Portanto, se fosse um presunto, eles já não levantavam voo. Claro que eu estou a brincar com isto, não é? Mas as fofas são essa a razão que foram na travessia. Eu até disse à Vera, não sei se está aqui, não, que faz as cavacas, eu disse, passa lá, porque é que você não faz a exploração publicitária destes aviadores, com uma fotografia? Isto é que é marketing, não é? Ou seja, quando veem, este livro que o Nação publicou, em boa hora, não é um livro para estar na prateleira, é um livro para aplicar ideias. E era isso que eu gostava que fosse. Porque se for para guardar só na prateleira, então não tivemos cá para fazer nada.
a seguir. Portanto, isso foi a travessia que fizeram as forças de nação, de Lisboa ao Rio de Janeiro. Isto para as pessoas perceberem que isto não foi feito num dia, não é como hoje, nós metemos um avião de Lisboa e 8 horas depois estamos no Rio de Janeiro. Não é assim. Isto foi feito em vários dias. Portanto, as forças de nação alimentaram os nossos heróis durante vários dias. Isto só é uma curiosidade, isto é o frontispício. Estão a ver aqui maçã. Ou seja, a usarem nesta forma no século XVIII a questão do maçã, porque o termo maçã vem da maçã, vem de uma coisa chamada que é uma planta que o Duarte Nunes de Leão cita no século XVI, que é uma maçã antiga, que eu agora até me passou o termo, mas vem no livro também, podem ver. Aqui, uma outra coisa muito importante e que até vou parar, porque vou falar um bocadinho sobre isto. Isto é uma talha de vinho. O Mação é a única vila fora do Alentejo que ainda faz, ou fez, o vinho em talha. E eu tive aqui vários alunos da terceira idade, acho que é assim que se chama, não é? Do curso sénior, Universidade Sénior, peço desculpa, que me disseram, não, mas eu lembro de fazer ainda vinho nestas talhas. Isto é muito importante. É muitíssimo importante. Porquê? Isto quer dizer que o Mação tem uma tradição vinícola única também em Portugal. Mas por outra circunstância, que me explicaram que eu também não sabia, que eu também aprendi com as pessoas da Universidade Sénior. Que é o seguinte, este vinho do Mação, vamos lá ver, era feito com 3 castas. 3. E uma delas é uma casta imprescindível para fazer o vinho da chave dourada. E, portanto, o que é que sucede? Eu não quero ser mal interpretado, mas não existe vinho da chave dourada sem uma coisa chamada a casta terrantês, que é uma casta de ranca que eu tive a ver e só existem 5 ou 6 hectares já nos Açores dessa casta, do terrantês. Portanto, nós não podemos produzir nem dizer que é um vinho da chave dourada sem ser feito com esta casta terrantês. E isto é muito importante, porque hoje, este ano, fazemos 250 anos em que o vinho da chave dourada foi apresentado, digamos assim, ao mundo, através daquela poesia que é chamada Dithyrambo, que vem também no livro impresso, e que nos pode marcar definitivamente como outro produto que pode ser registado no património da humanidade. Portanto, o vinho da chave dourada, se for bem conduzido, como eu espero que eu seja no futuro, pode ser um vinho patenteado e que uma garrafa não custe 20 euros, mas pode custar 2.000 euros cada garrafa. Estamos a falar de um produto exclusivo no mundo, ou seja, ninguém sabe como é que este vinho foi feito, nem sequer a existência dele. Eu quero dizer que eu de vinho não percebo nada e, portanto, fui falar com um enólogo, fui falar com o engenheiro Jorge Blum, que fez o maior dicionário de vinho português, e ele disse-me assim: olha, eu nunca ouvi falar desse vinho, nem conheço isso. E, portanto, é de todo o interesse fazer-se um estudo aprofundado do vinho. Eu faço aqui umas páginas sobre isso e até faço a genealogia do vinho. Porque, entretanto, como sabem, o chave dourado é um vinho licoroso com 22 graus de graduação cerca disso e, portanto, requer cuidados. Mas há um dos cuidados que é preciso ter hoje, que é a sua produção tem que ser uma produção absolutamente genuína, honesta. Não pode ser, não podemos ir comprar, como se está a fazer, e desculpem eu dizer isto assim, comprar vinho a martelo ou cartaz ou não sei onde e depois fazer vinho da chave dourada. Não se pode fazer vinho assim. Se querem um produto completamente superior, tem que ser feito à moda antiga. E à moda antiga é com o terrantês, com o bastardo e com a outra que eu agora nem me lembro o nome. Vem tudo no livrinho. Isto já foi escrito há 2 anos ou há um período assim desse. Portanto, em relação a isso, eu tenho de dizer isto, quer dizer, e mantenham uma coisa que eu tive a ver. É que eu visitei várias freguesias e vi que há muita gente a fazer vinho ainda, mas em vez de fazer nas talhas, está a fazer em plástico, em vasilhames plásticos. Ou seja, não pode ser. Custa mais tempo fazer o vinho aqui, custa, mas tem outro sabor. Não é? E é mais elegante até um vinho aqui, segundo dizem. Eu não sei que eu não bebo vinho. Portanto, aqui, outra coisa que para mim, e já falámos disto, sou presidente várias vezes, por causa dos capotes. Os capotes, eu retirei esta frase da internet, de um site importante. Mítica é já a fábrica de Santa Eulália, que já deu capotes a dezenas de celebridades. 2024, isto está no site mais famoso que existe sobre capotes em Portugal. E o que é que acontece? Sabem
Quem é este homem que está em Santa Eulália? É um maçaense chamado Gaifão e que nasceu numa Mação e que levou daqui dos Capotes para Santa Eulália. Eu falei com ele e ele diz-me assim: olha, se a Câmara me arranjar lá uma casa, eu mudo de sítio. Foi assim que o homem me disse. Mas claro, isto não é assim. Isto não é como eu estou a dizer. Portanto, se há terra que pode legitimamente argumentar que os capotes são da sua terra, é o Mação. O Mação produziu capotes, segundo eu vi, desde o final do século XVIII. No XIX foi brutal e no XX eu contei pelo menos aí 18 capoteiros, pessoas que faziam capote. Aliás, o meu capote foi feito pelo pai do Dr. Carlos Gaifão, ainda, há 40 anos. Portanto, e tenho lá ainda, feito com o quê? Com lã da fábrica Mirado. Portanto, tudo isto são pérolas que nós temos que aproveitar. O Mação não é grande, mas tem uma grande tradição. E é isto que eu estou a tentar mostrar. E que, aliás, o nosso Presidente, muito bem, também quer mostrar. Quer que as pessoas se capacitem, que tudo isto faz parte do nosso património identitário. Portanto, isso faz parte da Mação. É que o capote é uma coisa que parece uma coisa meio bizarra e antiga. Não é. Portanto, hoje é um negócio florescente e porque a Mação não tem sequer um capoteiro? É uma pena. Bom, mas isso faz parte também da vontade dos maçaenses e dos maçanicos. E também vou dizer outra coisa. Eu vi maior empreendedorismo no tempo do Estado Novo, no tempo do professor Salazar, em que toda a gente fazia firmas aqui na Mação. Uns viviam dos capotes, outros dos sapatos, outros das botas, outros do couro, outros da lã, outros... E hoje não vejo nada, vejo pouco. E ainda por cima com as ajudas que a Câmara dá. A Câmara protege e ajuda todas essas pessoas. Eu praticamente hoje na Mação já só vejo, eu que venho de fora, o quê? A produção dos presuntos. Praticamente. Mas também dizer outra coisa que eu venho de fora e vejo. Não consegui, eu no Godinho, e almoçava o Godinho muitas vezes, raras vezes ia lá presunto. Eu quero dizer que a Câmara Municipal chegou a oferecer um presunto, não é verdade, para o restaurante servir às pessoas. Mas hoje não vejo. Como é que é? Dizia-me uma pessoa de Mação uma vez assim: sabe, eu se quiser comer uma sandes de presunto, tenho que ir ao Intermarché. Estão a ver a questão? Isto é extraordinário. Negativamente falando, é claro. Não é? Ou seja, o bonito seria ter um presunto de Mação acessível nos restaurantes e nos cafés e em todo lado. Mas não há, eu não sei porquê. Francamente não sei. Não. Antes disso, isto é aqui está. Não está já aqui o senhor Provedor, não faz mal. O senhor Presidente também pode dar uma mensagem. O que é que acontece? Quase todas as misericórdias de Portugal, como sabem, as misericórdias foram fundadas muito antigamente por uma rainha de Portugal. Isto toda a gente sabe, não há ninguém que esteja aqui presente que não sabe. O que é que acontece? Em 1910, os republicanos da nação decidiram acabar com a coroa que estava imposta no seu próprio brasão. O que eu proponho não é só por ser, é uma falta de gratidão, mas não é só isso. É uma falta de estética. Está aqui o nosso designer, que é um grande idealista, e que até podia fazer um desenho brilhante para aqui. Ou seja, reparem, a misericórdia de Camigos tem uma belíssima coroa. Não é? De Espírito Santo. A donação, não. Meteram aqui uma esfera a Milá e uma coisa com pouco jeito. Quer dizer, eu acho eu, não é? Tem pouco jeito disto. Porquê é que a misericórdia da donação não recupera o seu símbolo com a coroa? É só isto que eu deixo aqui. Mas não só. Há outra coisa que eu queria chamar a atenção em relação à misericórdia. Eu hoje vinha com pessoas que não são daqui de Mação, que são de Lisboa, e fizemos ali a subida pela igreja. E as pessoas dizem assim: que igreja é esta? E eu disse: é da misericórdia. Mas está fechada. Era uma das coisas que eu queria chamar a atenção para isso. A misericórdia está num ponto nevrálgico do centro histórico. Era conveniente estar aberta e ter algum centro interpretativo lá dentro. Claro que isto depende dos corredores e do Presidente. Então, eu sou o Presidente que decide. Mas, quer dizer, é algo que haviam de mudar. Porque nós não podemos ter um centro histórico fechado. A Abrantes é a mesma coisa. A Porta da Misericórdia, que estava cheia de peças de arte, está fechada.
Portanto, tem que haver aqui outro olhar sobre o património. É porque o património é uma coisa viva. Reparem, o património não é uma coisa morta, em que nós olhamos para ele e dizemos, olha, cá está uma igreja bonita. As pessoas hoje querem mais do que isso. Querem entrar, querem ver. E a este propósito eu vou dizer outra coisa. Já falamos acerca disso. A Torre do Relógio, eu falo nisso tudo no livro. A Torre do Relógio de uma sala é uma pérola que ali está. Mas, para poder alavancar, como agora se diz, tem que estar a porta aberta para as pessoas entrarem, nem que seja uma a uma. Porque é uma coisa que atrai público. Por exemplo, a Brandes também tem uma torre destas, do mesmo período cronológico, que é de 1600, mas está completamente fechada. Também não pode estar fechada. Mas a Brandes não é connosco, mas a maçã já é connosco. E é nisso que eu queria chamar a atenção. Portanto, era de porem lá a questão do mecanismo, não é? E abrirem a porta para as pessoas visitarem, porque a maçã, no fundo, quer dizer, pronto, não tem muito, não é? Portanto, se tem pouco, temos que mostrar um pouco que existe. Isto funciona. Pronto, agora houve um grande investimento da parte da Câmara, e muito bem, foi o novo Museu de Mação, que tem algumas peças novas, são poucas. Há dias dizia uma equipa da SIC que na terça-feira filmou comigo em Abrantes. Eram 5 jornalistas que vieram de Lisboa e um deles diz assim, o chefe da equipa: está numa Mação, fizeram um grande alarido, mas aquele museu é pequeno. Só que ele não percebe a importância da arqueologia. Mas isso é um papel que os arqueólogos têm que fazer, que é explicar melhor a arqueologia, que não é o meu papel, eles é que sabem. Portanto, a arqueologia de Mação, que é muito rica, mais rica que a de Abrantes, tem que ser mais bem explicada. Não pode, como é que é dizer, é um museu bonito, com belíssimas peças, mas tem que ter outro trabalho por trás. Não é? Mas isso na Mação saberão fazê-lo melhor do que eu. Esta imagem que está aqui é uma imagem absolutamente extraordinária. Que é uma imagem que creio que é da Diocese de Porto Alegre, e que, aliás, temos que agradecer a isto por eles emprestarem essas imagens bonitas. E é uma peça esmagadora, porque é uma peça do século XV, está, aliás, assinada aqui na base. É uma peça que dará capa de qualquer catálogo ou de qualquer monografia. Isto é verdadeiramente extraordinário. Não é só do ponto de vista artístico, é também do ponto de vista simbólico. Não vamos agora perder tempo a explicar isto. Vamos avançar um bocadinho. Cá estão as grandes figuras do passado. Atenção que eu não trato no livro do irmão Manuel Marques, que foi o primeiro europeu a entrar no Tibete. Atenção a isto. Exatamente, o Dr. Befão é que parece que já trabalhou sobre ele. Eu não sei. Tenho aqui só para descartar o etiquete, não é? Bom, temos aqui o padre Bartolomeu Chou, que foi um dramático. Aliás, foi o maior best-seller de Mação. São as edições que ele fez sobre a gramática. Salvo erro, foram cerca de 30 edições, mas isso consta também no livro, podem ver. E curiosamente, este padre Bartolomeu Chou, para espanto nosso, era meio mulato. Ou seja, não era branco, como, enfim, não é que isso tenha grande importância. Mas só para explicar que os portugueses, já na altura, eram inclusivos, porque se houvesse realmente o tal racismo que eles querem apregoar, este homem nunca tinha publicado 30 edições de uma gramática. Era impossível, completamente impossível. Portanto, basta só dizer isto. Este padre Bartolomeu Chou foi prior de uma igreja de Abrantes e nasce na Mação, filho de um padre e cuja mãe era uma escrava vinda de São Tomé. Portanto, ainda hoje na Mação, eu já disse isto a uma senhora hoje que estava aqui. O que é que acontece? Existe hoje um bocadinho de alguma cor de algumas pessoas de Mação que descendem desta família Chou. E, portanto, é natural que este sangue São Tomense se tenha transmitido. Nós hoje não sabemos realmente a origem destes personagens que vieram de São Tomé e Príncipe. Se eram mulanos, se eram guineenses, se eram de qual parte da África. Mas o facto é que eles eram escuros. Aliás, o testamento que eu li do pai deste padre diz claramente isso. Portanto, não é inequívoco. Era um gramático. A propósito de gramáticos, eu quero dizer uma coisa. Venho também aqui explicar, para depois quem quiser investigar mais do que eu fiz. O Mação, no século XVI, teve imensos, eu digo imensos, digo 25 pessoas que foram estudar para Salamanca. E
500 anos, quantos estudantes é que se calhar estão a estudar no estrangeiro ou foram estudar no estrangeiro, com as facilidades que existem. Isto só para nós percebermos e refletirmos uma coisa muito importante. Afinal de contas, a mobilidade há 500 anos, que era complicada e difícil, fazia-se. Era a burro, a pé, a cavalo, mas fazia-se. Hoje temos aviões e o facto é que estudamos menos lá fora. Não é que o ensino cá seja mau, não é isso. Mas há que refletir sobre isto e há que pensar. Para Pereira de Figueiredo. Pronto. O Pereira de Figueiredo não necessita que eu faça nenhum tipo de abordagem, toda a gente sabe quem foi. Aliás, está aqui o Frei Herculano, que trouxe uma obra só sobre o Pereira de Figueiredo e as suas traduções. Foi, de facto, um dos maiores homens do latim em Portugal, e, aliás, era como funcionário exclusivo do Marquês de Pombal. Francisco Serrano, estão aqui descendentes, estão aqui netos do Sr. Francisco Serrano. O Francisco Serrano foi, de facto, uma grande figura da nação. E porquê? Pelo que escreveu e pelo que recolheu. Ou seja, era chamado folclorista, o etnógrafo. Não era propriamente um cientista. Não tinha formação para isso. Mas tinha formação para fazer, hoje, a maior obra escrita da nação foi, de facto, feita por ele. E ponto final. E eu quero dizer que tive acesso a alguns manuscritos do Francisco Serrano, que espero que um dia venham a integrar o núcleo do museu ou aqui do arquivo, que vão, aliás, fazer ainda nesta legislatura. Este já falei, Padre Joaquim. Vicente Miranda, como sabem, é um homem lendário daqui dos edifícios. E porque fez a maior fábrica do Conselho de Edifícios. Ele chegou a ser Presidente da Câmara, Presidente da Provedora da Misericórdia, e foi, de facto, um homem muitíssimo audaz, do ponto de vista até económico. Foi ele que começou, digamos, a grande indústria do porco na nação. Os famosos produtos da mata começaram pela mão do Vicente Miranda. Isto é uma coisa que pouca gente sabe. Porquê? Porque eu encontrei uma cédula dele a vender, digamos assim, a emprestar dinheiro ao Sr. Mata a 60 dias. Ou seja, quem foi o financiador inicial da produção em massa do porco nos eventos foi o Sr. Vicente Miranda. Mas isso são histórias que fazem parte de uma outra história. Depois o professor Lino Neto, que também estão aqui, Netos, foi vice-reitor da Universidade Técnica, mas não só, mas foi uma das enormes figuras que a nação teve. Eu, quando comecei a estudar a nação, fui até ao busto do professor e perguntei a uma popular: "Vou falar uma coisa, este senhor quem é? Explique-me lá quem é." E a pessoa disse assim: "Olha, este senhor não fez nada por nação." E eu pensei: não fez nada por nação, estranho. Mas não é ver. Quando fui a ver, fui ao próprio arquivo, que está na Católica, do professor Neto, e vejo o quê? Vejo cartas a pedir socorro, donação, para o professor Neto em Lisboa, no Senado, interceder perante as autoridades que estavam a levar pancadas aos republicanos. As crianças e as senhoras eram espancadas na rua, e foram espancadas na rua. Aliás, há uma memória interessantíssima que eu também conto no livro. Ou seja, quem cuidou dos maçarienses em Lisboa neste período negro foi o professor Neto, que mandou inclusivamente, imagina isto, praticamente foi ele que obrigou que a GNR fosse expulsa de nação. Porquê? Porque foi a GNR que entrou a cavalo dentro da igreja, com bastões, a bater nas crianças e nas pessoas todas. Portanto, o professor Neto teve uma ação fundamental na defesa da nação. Mas não só. O professor Neto escreveu uma das mais importantes obras para a nação. Foi o quê? Foi as posturas municipais. As posturas municipais de 1908 ou 10, eu agora não me recordo a data, também está escrito, foi o professor Lino Neto que escreveu. E, portanto, foi um homem do mundo, o professor Lino Neto. Havia uma pessoa que eu trouxe de Lisboa que me dizia assim: "Mas eu não sei quem foi o professor Lino Neto." Bom, e eu fiquei um bocadinho preocupado. E contei-lhe uma história que depois um dos netos me contou aqui, que eu não vou deixar de contar aqui a história, porque é uma história. Há uma reunião em casa do professor Braga de Cruz, que era um grande académico na altura. E quem vai para essa reunião é o professor Lino Neto com o Dr. Cerejeira e o Dr. Salazar.
reparem nas figuras, são as figuras mais importantes do seu tempo. E quando chegam à reunião, têm a reunião em Braga, e quando chegam à noite para dormir, a criada da casa dirige-se ao professor Braga da Cruz, que era o dono da casa, e diz assim: ó senhor, eu só tenho 2 quartos para 3 homens, como é que eu faço isto? Não joga. E o professor Braga da Cruz diz assim: vai pôr o professor Linguento num quarto e no outro quarto o doutor Salazar e o doutor Cerejeira. Isto só em si representa o quê? Que realmente a grande figura dos 4 ou dos 3 era o professor Linguento. Não era o professor Salazar, nem era o doutor Cerejeira. Portanto, isso só para nós avaliarmos no tempo e no espaço a qualidade que o professor Dr. Linguento, António Linguento, tinha no seu período. Porque muitas vezes as pessoas veem um busto lá metido no sítio e não sabem quem foi. Contudo, eu quero dizer o seguinte: atenção que na Wikipédia há lá 2 erros a propósito do professor Linguento. 2 erros. Portanto, os erros é uma coisa que surgem sempre nas nossas escritas. Mas, portanto, não copiem a Wikipédia como ela lá está. O Dr. Guimarães foi o autor deste notável desenho da capa do livro, que eu, aliás, encontrei em Santarém, ainda por inventariar, ou seja, ninguém sabia daquilo, e é uma obra extraordinária, que, aliás, o nosso designer, quando eu lhe perguntei o que é que achava disso, ele disse-me assim: isto é uma peça fabulosa. Não foi? Pronto. E é um grande desenhador de renome nacional. Portanto, vejam bem, este desenho foi feito pelo Dr. Guimarães. O Dr. Guimarães era um homem do Porto, não era de Coimbra. Mas foi um homem que fez formação tanto, que eu acho que o Dr. Guimarães merecia um busto aqui na vila. Já estou muito atrasado na minha palestra. Ora bem, Dr. Abílio Tavares foi realmente um personagem também fundamental digamos assim, no desenvolvimento e no desenrolar da vida política na primeira parte do século XX. Tanto mais que foi governador civil, e foi o governador civil com mais tempo no seu tempo. Teve cerca de 3.000 dias à frente do governo civil, o que é obra, mesmo considerado que o Estado Novo tinha muita cunha para que as pessoas pudessem, digamos assim, estar muito tempo no poder. Mas foi também uma figura que fez imensa coisa numa ação, a casa dele ainda existe, e faço aqui um desafio, que era colocar uma placa pequenina na casa onde ele viveu. Porque amanhã, nós hoje estamos a falar aqui dele, e amanhã já ninguém sabe quem foi ou onde é que viveu. Portanto, são estas pequenas memórias que às vezes fazem história, e era importante nós fazermos esse tipo de abordagem. Pronto, e agora as grandes figuras, algumas delas estão nesta sala, portanto, inclusivamente aqui o nosso Presidente, que é realmente uma figura que eu queria também agradecer a segunda vez, porque tem feito por esta autarquia e por este Conselho o que poucos têm feito, não é? Um dia o Sr. Presidente diz-me assim: não, mas sabe, isto não é muito o que eu fiz, porque agora também há mais ajudas. Não, mas fez. É bom que se diga isto. É bom que fez, porque é verdade. E, portanto, a verdade é bom que seja reiterada. E pronto, eu creio que acabei, que agora já não há mais. Penso eu, não é? Não, já não há mais. Pronto. A breve apresentação do Dr. Paulo à imagem do livro foi longa, mas teremos ainda espaço para 2 ou 3 intervenções, se o quiserem fazer. Informo também já que lá fora, a parte da venda dos livros, vamos ter um lanche de produtos locais, onde também haverá espaço para falar, mas sintam-se à vontade se quiserem fazer alguma intervenção. A Rosário tem um micro de sala, portanto, se alguém quiser fazer alguma questão ou alguma intervenção, está à vontade. A alteração do símbolo heráldico do Penhascoso. Agora temos em questão o símbolo heráldico do município de Mação. Que diz Vila de Mação. Sim, não sei se estão a ouvir. Diz Vila de Mação. Eu nasci na aldeia São José das Matas, nasci e cresci, e quando o meu pai ia aos eventos, dizia: vamos à vila. Portanto, eu considero-me da Vila de Mação. No entanto, a Vila de Mação já se estendeu até São José das Matas. Portanto, já está o símbolo lá
no fontanário. De maneira que talvez fosse à altura também, agarrando a sua sugestão, de a Mação também atualizar o símbolo heráldico do município. É só uma sugestão minha. Muito obrigado. Pois, quer dizer, a função do município é também essa. A função do município é também fazer essas alterações, porque a história não é uma coisa estática. Por isso é que este livro foi feito agora. Porquê? Que é para dar ideias para o futuro. Vamos lá ver. Se um brasão estiver mal feito, tem que ser refeito rapidamente, que é o caso do Penhascoso. Na minha opinião, podem achar os autarcas que nem querem mexer nisso. Bom, mas o facto é que tem que representar fielmente a história do Conselho da Vila. No das famílias já não se pode mexer muito, porque a heráldica é outra coisa. Está aqui um especialista que poderá falar até melhor do que eu nisso. Agora, na donação, isso é outro assunto que eu não quero mexer, mas repare numa coisa, se for a ver a capa diz Conselho de Nação. Isto é um desenho do Estado Novo, do Dr. Guimarães. Ele fala aqui em Conselho e não fala em Vila de Nação. Está a ver? Se me perguntar a mim o que é que eu preferia Conselho de Nação. Mas eu não sou ninguém, eu sou de fora, eu não mando nada. Está a ver? Portanto, isto tem que ver aqui com as pessoas que dirigem o Conselho. Portanto, a minha resposta é, olha, não é assim nem não, eles é que mandam, não sou eu. Eu apenas dou ideias. Não é? E a ideia é um bocadinho esta, está bem, talvez esteja bem, está a ver? Agora o do Penhascoso é que está mesmo mal. Porque não é a verdade histórica. E eu não digo isso lá, portanto, o meu artigo não vem aqui. Mas, portanto, eu quero dizer o seguinte, não há judeus no Mação. E não tenho nada contra essas pessoas, zero, está a ver? Evidentemente, eu tenho orgulho em ser do Conselho de Nação. Claro. Mas tenho orgulho em ser da Vila de Inventos. E não Nação quer dizer o todo. E a Vila não. Mas está a ver, foi como outra questão. Quando se iniciou pelo convite do Sr. Presidente, quando fez o convite, ele disse assim, cuidado, olha que eu quero isto, Vila de Nação, no D. E eu na altura disse-lhe assim, bom, mas aí é que eu não tenho a sua opinião. Eu acho que não é Vila de Nação, é Vila de Nação. E no livro está explicado porque é que é Vila de Nação e não é de Nação. Mas está a ver? Ou seja, não quer dizer que só eu é que sei, não é isso. Eu apresentei aqui a minha ideia. Agora há outras pessoas que podem ter outra ideia. E outra interpretação da história. Agora há uma coisa que ninguém pode mudar, que é o Penhascoso. O Penhascoso, aquilo que foi publicado num segundo volume de uma obra, que eu aqui não vou dizer, que todos conhecem, eu posso dizer que não tem suporte científico, histórico. Ou seja, nós não podemos agarrar um documento e dizer isto está certo. Não. Eu, por exemplo, 90% do que eu digo aqui está tudo devidamente documentado. E as pessoas podem ver a fonte primária. Portanto, aqui não, digamos assim, pode haver alguma coisa que esteja mal, com certeza que sim, mas do ponto de vista histórico está tudo ali certinho. Dá tudo no ponto. Basicamente é isto, está a ver? Portanto, e foi um livro feito, contrariamente àquele dos anos 40, porque o dos anos 40 era um livro muito pesado, com uma história muito instrumentalizada, cheia de coisas que não interessavam muito. Basicamente é isto. Uma pergunta em relação à tal procissão da farinheira. Sim. O que é que vai ser levado? É o corpo de Jesus que vai ali no meio daquele... que está dentro da igreja e que há ali uma espécie de Jesus morto, não há nenhuma Verónica, nenhum santo sudário, não, há apenas isso. O corpo que sai da igreja, da matriz, da misericórdia. Na noite de sábado para domingo de Páscoa. Nas noites anteriores há um texto também, não é o chamado texto da farinheira, o texto normal, em que durante essas noites, às 2 da manhã, os homens percorrem as ruas da vila a cantar o texto. O texto da farinheira, que é o único onde é permitida a presença de senhoras e de mulheres, é nessa noite e, portanto, é aquele pequeno trajeto entre uma igreja e outra. E o canto é um canto trágico de sofrimento. Sim, lá exatamente. Sim, pronto.
Há muitas gravações sobre isto, E eles já reportagens sabem. televisivas que já aconteceram. É uma tradição Conhecida já. muito conhecida no Portugal. Aliás, eu quero dizer a propósito disso que eu falei com muita gente aqui. Aliás, alguém me perguntava uma vez assim: mas como é que conseguiu falar com tanta gente? Bom, era obrigatório. Por exemplo, eu falei aqui com um amigo que eu conquistei numa ação, o Dr. Luís Patrício, que está ali ao fundo, muito caladinho, mas que também já foi à procissão, não é verdade? Já foi. Portanto, mas vão todos. Vai o meritíssimo juiz também, Carlos Alexandre, ou seja, o que sucede é o seguinte: este terço da farinha é absolutamente extraordinário. Não só pelo nome, pela designação que tem, mas pela sua participação. Houve uma vez uma pessoa qualquer que me disse assim: sabe, é melhor não ir ao terço. E eu perguntei: mas não vou porquê? Sabe, há pessoas já lá com um copo a mais. Pronto, e o que é que eu pensei? Isto confere tudo com aquilo que se passou na República. Eu quero dizer que na República, eu tendo em conta aqui muitos episódios, porque o que eu tinha para contar é realmente demolidor. E como está aqui o neto do Dr. Mário Tropa, de um grande republicano que fez aqui uma grande revolução na nação, eu nem vou contar as histórias todas, senão essa não. E portanto, mas houve muitas histórias. Portanto, foi o período mais complicado da nação, foi este 1900. Farinheira, porquê farinheira? Pois, a farinheira era porque se come, não é? Era um... Pois, é isso. Ou seja, como é um alimento barato. Porquê? Eu queria dizer uma coisa a propósito dos judeus ainda. Não pode haver judeus onde se come porco. Não é verdade? Ora, no Conselho de Nação, todo o Conselho consome porco. Portanto, esta é a razão. Isto arrasa logo o fundamento do judaísmo na nação. Por exemplo, Abrantes já não. Abrantes conhece porco e conhece outra coisa. Outras coisas. Não é? Agora, isto só para explicar em relação à farinheira uma coisa importante. Portanto, a farinheira, como era um alimento barato, acessível, eles não comiam chouriço, porque o chouriço era caro. Não é? Portanto, comiam a farinheira. Essa é a razão. Acho que te expliquei bem, não expliquei? Pronto. Só em relação ao texto, queria dizer e homenagear, aproveitar a oportunidade para homenagear as pessoas, porque o texto da farinheira, esta noite é a noite onde vamos todos. Não sei, já estão em 70 ou 80 pessoas. Mas em todo o período da Quaresma, há 5 ou 6 homens que nas noites frias andam sozinhos pelas ruas. E esses sim é que merecem ser homenageados, não é o Presidente da Câmara, nem propriamente o juiz, nem o Luís Padrinho. Alguns esses são os verdadeiros heróis. Eu vou lá naquele dia, como vão outros, eu não faço parte daquele filme, e com o devido respeito do Dr. Patrício e o juiz Carlos Alexandre, vamos lá porque é um pouco a tradição. Os outros é que realmente merecem ser destacados. Pronto, cá está um testemunho genuíno. Cá está. Isto é que é a autenticidade de uma festa popular. Quando falam em festas populares, a maior parte das festas em Portugal estão todas... Música pimba, não é? É isso. É música pimba, não é música séria. Não é música tradicional. E isto é que é uma procissão tradicional. Já se encontrar coisas ligadas com gaiteiros aqui na própria... Sim, mas o que é que acontece? Há coisas que eu encontrei já num período em que não podia escrever, estava tudo já selado, porque houve coisas que não deu para incluir. Ou seja, não se incluem aqui coisas numa monografia como se fosse um artigo ou um ensaio. São coisas distintas. Agora, havia muito mais para dizer. Aliás, alguém me perguntou, não sei se foi a doutora Vera um dia, que me pergunta, então tem mais coisas sobre nação. Eu disse, tem outro volume igual. Mas quer dizer, não dá, há coisas que não daria para incluir aqui. Já este livro pesa não dava para estar a fazer mais. Amanhã, se quiserem, depois, outro presidente ou outra fará o que entender. Eu acho que foi cumprido a nossa meta e eu quero agradecer uma segunda vez a toda a gente, à doutora Margarida também, à doutora Vera, a toda a gente que ajudou, ao doutor Carlos Gaifão também, e a todas as pessoas que ajudaram, porque esta obra não era possível se fosse eu a fazê-la realmente sozinho. Isto é obra de todos, do conjunto. E eu só também quero dizer o seguinte: se houver aqui alguma coisa que fira a suscetibilidade de alguém, o único responsável sou eu, porque foi eu que escrevi.
Portanto, eu acho que todos os maçaenses estão de parabéns. Há outra coisa que eu queria dizer, já que está aqui o doutor Lino Neto, e um dia chamou a atenção e ele tem razão. Aquela casa central, que é considerada uma grande casa de maçã, a Casa Rebelo, nunca foi Casa Rebelo nenhuma. A casa foi durante 400 anos a casa dos Seixas. Isto fica claro porque é verdade. Ou seja, esta coisa do Rebelo foi só porque o conselheiro Rebelo casou com uma senhora Seixas e, portanto, ocupou, digamos assim, o nome da casa. É que às vezes há erros históricos que são transmitidos de geração em geração e depois criam algumas dificuldades às próprias pessoas. E a família também não gostou e também não gosta, porque realmente são Seixas e não são Rebelos, não é? Neste caso. Pronto, mas basicamente era isto só, portanto quero agradecer a todos. Mas se tiverem mais perguntas, eu... Só um pormenor. Portanto, chegamos à conclusão que quem quiser participar no terço da Farinheira tem que vir a Mação. E já agora acrescento, quem quiser participar na festa da Farinheira tem que ir a São José das Matas, que é na segunda-feira de Páscoa, o dia feriado municipal. Olha, eu não sabia. Amigo, Mas está a ver? ninguém sabe tudo. Está a ver como é importante? Olha, eu não sabia. Está a ver? Isso é uma mais-valia, porque amanhã, quando forem fazer, digamos assim, uma história séria da farinheira de terço, e isso é muito importante que me está a contar. Eu não sabia desse pormenor. Sabe, esse pormenor vem dar outra ideia. Quer dizer que não foi só uma nação da resistência anti-ditadura da República, mas também houve na sua terra. Certamente. Está a ver? Não sabia desse pormenor. Muito importante. Muito bem, vamos então. Só para, antes de terminar, não, mas a resistência em São José das Matas ainda hoje se mantém. Isso é, a resistência em São José das Matas ainda hoje se mantém. Felizmente. E esse espírito crítico, conforme bem. Não é fácil. Não é fácil. Não. Como é que fosse fácil, não era para si. Muito bem. Só antes de passar à Vera, que a Vera vai terminar. Dizer que, pronto, foram lançados aqui muitos desafios do Dr. Paulo, que aliás muitos deles fomos conversando quando o livro estava a ser elaborado, a ser escrito, e conforme também eu disse no início, conforme escrevi aqui, eu acho que ficam aqui muitas reflexões e pistas para o futuro. E, portanto, obviamente que não me competirá a mim já fazer praticamente nada relativamente àquilo que são o conjunto de sugestões que aqui estão. Como sabem, estou muito breve prazo terminar estas minhas funções, mas acho que fica aqui desafios importantes, interessantes para os candidatos autárquicos e para os futuros membros dos órgãos autárquicos, quiçá para poderem fazer mais e melhor do que os antecessores fizeram, nomeadamente eu, e poderem aproveitar aqui muitas das ideias que foram aqui deixadas, quer nesta apresentação, quer que vem aqui no livro. Obviamente que eu tentei explicar algumas vezes ao professor Paulo o porquê de algumas coisas, e ele acabou por me dar razão, aqui indiretamente acabou por perceber, mas obviamente cada tempo é um tempo, os contextos mudam, as circunstâncias mudam, as pessoas mudam. Portanto, aquilo que eu espero é que este livro possa vir a ser bem aproveitado, que não vá para a tal prateleira, possa vir a ser aproveitado em prol do desenvolvimento do nosso Conselho, de todo o Conselho. Portanto, é isso que eu espero, é isso que eu desejo, e se assim for, este livro ainda valeu mais a pena. Muito obrigado a todos pela vossa presença. A porta tem logo acesso à venda do livro. Por esta temos, como já tinha referido, um pequeno lanche. E antes de terminar, há aqui três ou quatro pessoas, como o Duarte que está aqui à frente, eu queria pedir, e ouçam bem isto, este livro, que não é perfeito, que tem muitas imperfeições, era um livro muito esperado. Como aqueles filhos que são muito esperados e depois o parto é muito difícil. Foi isso. E eu acho que, tendo estado em paralelo a ver todo o processo, que não podemos sair daqui sem reconhecer e deixar uma grande salva de palmas a estas três pessoas que foram quem mais suou e sofreu para que isto não fosse uma realidade. Vamos lá então
encontrar a nova monografia de maçã. O Dr. Paulo está a dizer que fica aqui se alguém quiser algum autógrafo. Só uma questão também, uma obra sempre mudar. A cada um dos representantes, e estão aqui alguns de algumas associações, o livro será uma oferta da Câmara, bem como junto de algumas da freguesia, e estão aqui os dois representantes da freguesia, também são livros, serão oferta da Câmara, eu vou providenciar isso para muito obrigado. Obrigada. Vai lá também. Eu vi para levar o mesmo. Ah, só força. Ah, bom. Mais coisa? Mais e não sabe quando é que é. Tá, obrigado. Obrigado, professor.